Bom, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma reação aqui, reagindo a um vídeo meu que eu fiz, né, o primeiro vídeo do canal, que eu fiz baseando-se em uma overload de métodos, né, no Delphi, né, só que eu fiz ele utilizando uma inteligência artificial, né, e ficou bem estranho, né, vocês vão poder acompanhar aqui, e eu vou aproveitar até para explicar também, né, para não ficar algo tão robótico assim, né? Vocês vão ver que ele fala bem estranho e tal. E vou aproveitar e mostrar para vocês como é que é, né? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. No Delphi, o conceito de overload é chamado de a sobrecarga de métodos. A sobrecarga de métodos permite que você defina vários métodos com o mesmo nome, mas com diferentes parâmetros. Aqui está um exemplo de como usar a sobrecarga de métodos no Delphi. Nesse exemplo, o form possui três métodos chamados mostra-resultado, um que aceita uma string como parâmetro, outro que aceita um integer e por último um double. Cada um desses métodos tem uma implementação diferente e chama a função add_do_memo para exibir o resultado correspondente. Ao usar a sobrecarga de métodos, você pode chamar o método mostra-resultado com diferentes tipos de parâmetros. E o Delphi irá determinar qual método deve ser executado com base no tipo dos argumentos passados. Por exemplo, no exemplo apresentado, o primeiro mostra-resultado chama o método que aceita uma string, o segundo mostra-resultado chama o método que aceita um integer e por fim o terceiro chama o método que aceita um double. A sobrecarga de métodos pode ser muito útil quando você deseja fornecer diferentes formas de interagir com uma classe ou quando precisa lidar com diferentes tipos de dados de entrada. Então é isso, agradeço por. Então, como você pode ver, eu expliquei, né? Ficou bem explicado. Só que ele fala Delphi, ele fala overload e assim não fica legal, né? Eu quis deixar esse vídeo, né, por ser uma prova, né, do primeiro vídeo que eu fiz, mas eu acabei melhorando um pouco esse exemplo, né, e eu vou mostrar aqui como que é feito, no caso, o overload, né. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei um form, né, coloquei aqui um edit, um botão, e aqui embaixo tem um memo para poder exibir. Quando eu executo o botão, ele pega o valor que está aqui no edit e mostra para mim se ele é string, se ele é double, né? E aí eu estou utilizando aqui um recurso, eu não sei exatamente de qual Delphi, a partir de qual Delphi ele entrou, em vez de você usar um try except, ele já tem um try str to int. Então ele tenta converter de string para inteiro, se ele conseguir, ele exibe o que está aqui embaixo, senão ele não faz nada. E a mesma coisa, ele tenta converter para float, se ele não conseguir, ele cai fora, e se ele conseguir, ele mostra aqui embaixo, né? E aqui a gente tem as três funções com o mesmo nome. Então, todas as funções têm o nome mostra resultado. O detalhe é que, dependendo do parâmetro que eu passar, ele vai entrar em uma ou vai entrar em outra. Então, para você fazer a declaração, você vai colocar o mesmo nome, né? Aí a parametrização, que os parâmetros vão ser diferentes, e você tem que seguir dessa palavra escrita overload no final. Esse é o detalhe. Aí, para a gente testar aqui, ó, eu vou compilar aqui. Vamos executar aqui agora. Bom, fui ali atender meu filho, né? Quem tem criança pequena sabe como que é. Bom, então eu criei esse edit, né, um botão e um memo aqui. Então eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, 10, e vou mandar executar. Ele mostra 10, né, com um quoted str, né, envolvendo o 10, é uma string, 10 é integer, 10 é double. Se eu coloco 10,10 e mando executar, ele fala 10,10 é uma string, 10,1 é double. E então aqui ele suprimiu o integer, né? Ou seja, o integer entrou naquela exceção e não apareceu aqui. Então, se eu colocar um outro número aqui, né, colocar só letras, né, A, por exemplo, ele vai mostrar só string. Quer dizer que as outras duas conversões não funcionou, né? Então, basicamente o overload é isso. O overload é você dar o mesmo nome para uma função
ou uma procedure e você ter parâmetros diferentes, né? Ou até mesmo retornos diferentes nessa função. Beleza? Então, é somente isso. Valeu, até a próxima.